Bom, antes desse vídeo começar, eu quero deixar muito claro que isso daqui não é uma recomendação de investimentos. Eu trouxe 5 fundos imobiliários que pagam bem e que têm um bom dividend yield, só que eu não estou aqui para falar se eles são bons e que você deve vendê-los ou comprar deles. Aqui é um vídeo informativo que eu vou agrupar 5 e fazer uma leve análise de cada um deles, para dizer se vale ou não a pena. Então vamos lá. Primeiro, BARI11. Esse fundo imobiliário é um fundo do tipo de papel e que nos últimos 12 meses teve uma média de dividend yield de 14,07%. A maioria dos investimentos do BARI11 é em CRIs. Mas o que seriam CRIs? CRIs são os certificados de recebíveis. Eles são basicamente o seguinte: o proprietário pega um empréstimo do aluguel que ele receberia nos próximos meses com uma instituição financeira. Só que esse empréstimo é pago para a instituição com o aluguel que esse proprietário receberia. Só que, obviamente, o valor que ele pega emprestado tem um desconto do que ele receberia com os aluguéis. Só que não existe só esse tipo de CRIs, existem outros que financiam a construção de imóveis ou que financiam a venda de imóveis. Só que esse não é o foco desse vídeo, o foco é falar sobre os fundos. Então vamos lá. O BARI11 tem 3 tipos de investimentos em sua carteira, cerca de 17 CRIs diferentes, renda fixa e uma parte em outros fundos imobiliários. Ou seja, tem uma certa diversificação que traz uma segurança. Porém, ele possui um P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial maior que 1, de 1,02, que significa basicamente que ele está sendo negociado mais caro do que ele realmente vale. E no final de cada fundo eu vou te dizer quanto que você precisaria para receber R$1.000 mensais com cada fundo imobiliário. No BARI11 você precisaria ter aproximadamente R$90.500 aproximadamente para receber R$1.000 de aluguéis mensais. Próximo, o RPR11. Esse é mais um fundo de papel que investe a sua maioria em CRIs e que nos últimos 12 meses teve uma média de dividend yield de 20,03%. Isso é absurdo. Porém, nem tudo são flores, né? Esse fundo tem uma pequena diversificação de apenas 10 CRIs em sua carteira, sendo 60% deles apenas em 3 CRIs. Ou seja, ele tem uma pequena diversificação, o que traz um altíssimo risco. E ele também é um fundo tecnicamente novo, que não está no mercado há tanto tempo, que traz uma certa incerteza, porque ninguém sabe como ele vai se comportar nos próximos anos. E o P sobre VP dele, o preço sobre valor patrimonial, está em 1,23%, ou seja, ele está sendo negociado muito mais caro do que ele realmente vale. E para tu receber R$1.000 mensais nele, tomando como base os últimos 12 meses, você precisaria de aproximadamente R$58.000. É pouco tecnicamente, mas ele possui um altíssimo risco. Então, se você está disposto a assumir esse risco, vá em frente e seja feliz. Próximo, HCTR11, o Hectare, muito famosinho entre as pessoas. Esse é mais um fundo de papel que investe também em CRIs. Olha só, fundos de CRIs costumam pagar bem, só que os CRIs deles são mais focados na construção de novos imóveis. E cara, esse fundo tem uma vantagem, porque ele tecnicamente é seguro, porque ele está muito diversificado. Tudo bem, ele investe em CRIs, mas ele tem mais de 69 CRIs em sua carteira. Isso é muita coisa, é uma alta diversificação que traz uma excelente segurança. Ele está em uma baixa de pagamento de dividendos em comparação ao que ele pagava, porque tecnicamente o que ele pagava poderíamos dizer até que era insustentável, ou seja, é uma queda que a gente entende, e seguindo o padrão, ele teve um dividend yield nos últimos 12 meses de 16,78%, que é muito mais que a média. Ele tem uma alta segurança e ele possui também um P sobre VP um pouco maior que 1, de 1,03%. Que algumas pessoas assumem como tudo bem, mesmo que ele esteja mais caro do que ele realmente vale. E para receber R$1.000 de aluguéis mensais com esse fundo, você precisaria de aproximadamente R$75.000. É um fundo que talvez eu consideraria para colocar na minha carteira, só que mesmo assim merece uma análise bem mais profunda. Próximo, BBFI 11. Esse é o único fundo dessa lista que é um fundo de tijolo, ou seja, que tem imóveis físicos como investimento. E como ele é um fundo de tijolo, a nossa análise com ele vai ser um pouco diferente. Mas em média, nos últimos 12 meses, o dividend yield dele foi de 12,98%, que para um fundo de tijolo é muita coisa. Só que esse fundo,
ele é bem interessante, porque ele tem alguns riscos. Ele tem apenas 2 imóveis. Tudo bem que são imóveis ridiculamente grandes, mas são apenas 2 imóveis. Ou seja, ele tem uma baixíssima diversificação, o que traz um altíssimo risco. E esses imóveis, mesmo assim, possuem uma vacância muito alta, de 72,2%. E o P sobre VP dele está abaixo de 1, o que pode sim significar que ele está sendo negociado mais barato do que ele realmente vale, que no caso é 0,9, só que também pode significar uma má administração, ou que ele possui uma taxa de vacância alta, ou que ele também possui uma baixa diversificação de imóveis. Então talvez esse P sobre VP seja algo que a gente consegue entender. E outro ponto bem ruim é que o preço da cota dele custa mais de R$2.000. Ou seja, é um fundo que traz uma certa elitizada para os seus cotistas, porque você precisa ter mais de 2.000 só para investir em um fundo, sendo que muitos novos investidores têm apenas R$2.000 na sua carteira total. Bom, mas seguindo aqui, para você receber R$1.000 mensais com esse fundo, você precisaria ter aproximadamente R$94.000 investido. Caso você ache interessante, vá em frente. E o último fundo que paga muito bem é um fundo meio complicado, é um fundo que deixa muitas pessoas na dúvida ou que deixa muitas pessoas felizes, que é o TORD11. Bom, esse fundo, ele investe em quê? Ele é um fundo do tipo híbrido, ou seja, ele não tem uma coisa específica. Ele investe em CRIs, que são, que eu já te expliquei, os certificados de recebíveis imobiliários. Ele também investe em equity, ou seja, ele tem participação em outros negócios, o que traz lucro para ele de acordo com a valorização desses negócios, e ele também tem uma parte que investe em outros fundos imobiliários. Ou seja, no quesito de diversificação ele passa, porque ele investe em 3 vertentes diferentes. Já no quesito de dividendo, nos últimos 12 meses ele teve 12,58%. que é muito mais que a média, então ele também passa nesse ponto. E o preço sobre valor patrimonial dele está abaixo de 1, está 0,78%, então ele também passa nesse quesito, ele está sendo negociado abaixo do que ele realmente vale. Então significa que você deve investir nele, que vale a pena? Olha, é muito interessante quando você começa a olhar os fundos imobiliários, porque existem vários fatores que influenciam nele. Por exemplo, no TORD11. No último relatório gerencial, a gente viu que a administração do fundo fez algumas movimentações na carteira, principalmente na parte de CRIs. E cara, 90% do que ele recebe é sobre os CRIs. Então ele fazer uma movimentação nessa parte tem um impacto absurdo. E essas mudanças que ele fez foi basicamente na ordem da distribuição dos lucros. Eu não vou me aprofundar muito, porque senão a gente vai entrar num assunto muito complexo da análise desse fundo. Mas ou seja, ele fez mudanças nesses CRIs que trouxeram um risco muito alto para o fundo. Ou seja, não adianta só você pegar 3 pilares e analisar eles individualmente, porque se você vai investir em um fundo pesado, você tem que analisar a fundo, porque tem muita informação, por exemplo essa do TORD11, que você não acha em qualquer lugar, e você tem que ir muito a fundo. E aí você pode investir achando que o P sobre VP está abaixo de 1, que o dividend yield é alto, e que ele tem uma diversificação, achando que você está fazendo um investimento, mas aí do nada dá ruim no fundo e você nem sabe de onde veio isso. Então esse foi um conteúdo onde eu te trouxe 5 fundos que pagam bem. Alguns você pode achar interessante, alguns pode fazer sentido para sua carteira e você pode adicioná-los e conseguir ter um bom lucro e correr algum risco. Só que também é para te informar que você não deve olhar apenas para qual fundo está pagando mais, porque isso é uma decisão muito errada, porque esses pagamentos altos podem estar vindo de um risco absurdo e rentabilidade passada não significa rentabilidade futura, então invista com cuidado. E é isso, esse foi mais um conteúdo do canal em ação, espero que eu tenha te agregado em algo e até a próxima!